patrimônio direito era no sentido de que era algo valoroso para o patrimônio cultural. Pode ser até que o Conselho decidisse que não tinha esse valor, sim, mas vamos aguardar. Mas vamos aguardar. Claro. Né? É claro que por exemplo, essa legislação do tombamento é uma legislação que coloca em confronto, como você bem analisou aí, dois direitos fundamentais, que é o direito à memória, que é um direito fundamental, e o direito à propriedade, que é um direito fundamental. Então, eu acho que as definições elas têm que ser rápidas, a lei deve ser aprimorada para que... se bem que a lei de Fortaleza, ela determina que o processo de tombamento dure no máximo 6 meses. Né? Mas, às vezes, esse prazo é longo. Né? Se você puder antecipar, sem prejuízo do contraditório, da ampla defesa, de uma boa produção informacional a respeito do bem para constatar ou não o valor do mesmo, isso é importante. Eu estou aqui com o professor Francisco Humberto Cunha Filho, ele é professor do curso de Direito da Universidade de Fortaleza, Unifor, é doutor em Direito, e é organizador e também coautor do livro Proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro por meio de tombamento. Eu vou já dar mais detalhes sobre o livro e desse estudo comparado que a obra traz. Inclusive do lançamento desse livro, que será no dia 13 de maio, não é, que é uma data também emblemática, porque é a data da assinatura da Lei Áurea, né, que aboliu a escravatura no Brasil. Vou fazer um rápido intervalo, o Questão de Ordem volta já. Eu devia ter trocado os andaimes, mas a obra não podia parar. Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito. A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta. Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho. Nas últimas eleições eu votei limpo. Mas quem não pôde votar e não justificou, é hora de ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Assim você pode tirar passaporte, tomar posse em cargo público, fazer a matrícula na faculdade e, claro, votar limpo. Regularize o seu título no cartório eleitoral até 25 de abril. Acesse tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Possível infiltração na fronteira. Ampliando imagem de satélite. Entendido. Iniciando reconhecimento. Enviando veículo aéreo não tripulado de reconhecimento. Ameaça visual neutralizada. Acionando blindagem de reconhecimento Guarani. Ok, entendido. Sistema de foguete em posição. 19 de abril, Dia do Exército. Salto para o futuro. Tem muita gente grande que adora brincar comigo. Eu sou a princesa, ele é o rei e ela é a rainha. Ele sussurra no meu ouvido que sou sua bonequinha. Depois ele me machuca. Ela diz que me ama, mas deixa isso comigo. Não posso contar pra ninguém. É o nosso segredo. Só não entendo por quê. Todo mundo faz de conta que não vê. Criança não é brinquedo. Violência sexual não é brincadeira. Denuncie. Estamos de volta no programa Questão de Ordem. Hoje nós estamos falando de tombamento, de proteção do patrimônio cultural brasileiro, a propósito deste livro que é organizado pelo professor da Unifor, Francisco Humberto Cunha Filho, que está aqui comigo, é o meu convidado hoje no programa Questão de Ordem. Nós estamos falando exatamente dessa questão de tombamento. Professor, o livro vai ser lançado dia 13 de maio, é isso? Esse livro vai ser lançado no dia 13 de maio em Salvador. No encontro chamado Arquimemória, que é uma conjugação de duas palavras, né? Arquitetura e memória. É um encontro internacional que haverá em Salvador, e quando a organização do evento tomou conhecimento da existência desse livro, ficou interessada e nos convidou para fazer o lançamento nacional neste evento que ocorrerá, como já disse, na capital da Bahia. E o senhor é coautor junto com a Flávia Pierce Furtado, que é mestre, né, em Direito Constitucional, ela é advogada,
Ela é advogada. O José Olímpio Ferreira Neto, que é especialista em educação, bacharel em filosofia, não é? Quer dizer, esse aqui não é advogado. Ele é membro do grupo de estudo e pesquisas que o senhor coordena. Esse é que ele é aluno da graduação em Direito, mas é formado em Filosofia. Sim, aluno da graduação, estudante de Direito. Estudante de Direito e é meu monitor na disciplina de Direitos Culturais. Muito bem. Bom, professor... Mas tem outros, outros autores, se for possível, né? Para não ficar... sim. Luiz Carlos Diógenes de Oliveira, mestre em Direito Constitucional da Unifor, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda, graduado em Letras e em Direito. Robério Fontinelli Carvalho, que é mestre em Direito Constitucional na Unifor, graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza, conselheiro da OAB. Saulo Nunes Carvalho Almeida, mestre em Direito Constitucional pela Unifor, especialista em Direito Tributário, Previdenciário e do Trabalho, advogado, bacharel em Direito pela Unifor, advogado, com atuação nas áreas do direito do trabalho, direito tributário e direito administrativo. Bom, tem mais? E o Saulo Nunes, você já leu? Saulo Nunes, esse aqui eu acabei de ler. Então, é o Saulo Nunes, o Robério Fontinelli Carvalho, o Luiz Carlos Diógenes de Oliveira, o José Olímpio, não é? E a Flávia Peirce. E o senhor? O José Olímpio, ele partilha um artigo comigo sobre os estados da região Nordeste. E os demais, cada um tem seu artigo sozinho. Bom, então esse livro vai ser lançado nesse encontro internacional lá na Bahia, em Salvador, no dia 13 de maio. Aqui diz no subtítulo que o livro faz um estudo crítico e comparado das legislações estaduais. Como é que estamos? O Ceará está bem na foto em comparação a outros estados? Olha, esse estudo crítico e comparado, ele decorre da seguinte situação, que eu preciso fazer uma introdução um pouco maior, já abordada de alguma forma em nossa conversa. A Constituição Federal diz que quem cria leis sobre proteção do patrimônio cultural é um sistema chamado de legislação concorrente. Legislação concorrente é assim: os entes da federação, ao mesmo tempo, eles criam leis sobre um mesmo assunto, no caso sobre tombamento. Só que tem uma regra: a União cria as normas gerais, os estados complementam e os municípios suplementam. Os municípios têm um indicativo de que eles protegem o patrimônio cultural, observando a legislação federal e a estadual e também a ação fiscalizatória de ambos, né? A União, como eu já disse aqui, ela editou as normas gerais por meio desse Decreto-Lei 25 de 1937. É um decreto que, portanto, varou várias constituições, né? A própria Constituição de 37... Ele foi editado na época de uma ditadura. Né? De uma ditadura, exatamente. A de 37, a de 46, a de 67, a de 69 e a de 88. Então, a União, ela tem essa base nesse decreto-lei de 1937 e os estados, eles têm as suas legislações que devem respeitar as normas gerais da União, algumas antes da Constituição de 88, e outros já posteriormente à Constituição de 88. O que é que se observa? É que em algumas situações o decreto-lei é substituído pela própria Constituição. Por exemplo, o decreto-lei fala que ele se presta para proteger o patrimônio histórico e artístico. E a Constituição fala de patrimônio cultural. Falando de patrimônio cultural, a dimensão é tão grande que o patrimônio histórico e artístico passa a ser só uma fatia do patrimônio cultural, né? Porque a Constituição textualmente diz: constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material ou imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, que sejam portadores de referência à formação dos diferentes grupos componentes da sociedade brasileira, entre os quais se incluem, aí ele traz uma relação imensa, mas que poderiam ser sintetizados no seguinte inciso, né? Os modos de criar, fazer e viver,
as criações artísticas, científicas e tecnológicas, e até mesmo os sítios ecológicos, paleontológicos e científicos, né? Então, o que é que nós observamos? É que esse Decreto-Lei de 1937, na parte que ele está desatualizado, ele pode ser atualizado pela interpretação da Constituição. E algumas legislações estaduais feitas em momento posterior à edição da atual Constituição de 1988 já estão mais atuais do que o próprio Decreto-Lei, se você observar apenas o texto nominalmente escrito, né? O Estado do Ceará tem uma lei que é deficitária, na minha opinião. É uma lei com algumas ambiguidades e algumas incompletudes. Por exemplo, aquela falta de simetria que eu me referi anteriormente, se você compara as virtudes da legislação federal, o Ceará não tem. Então, note, por exemplo, que no âmbito federal, o órgão gerenciador da proteção do patrimônio cultural é o IPHAN, que é uma autarquia, é autônomo. E aqui no estado do Ceará você tem um departamento da Secretaria de Cultura, que é uma secretaria que, como sabemos, ultimamente anda fragilizada, né? E um departamento que não é autônomo, que é subordinado ao secretário. Ao secretário. Olha, no embate fortíssimo, como se tem entre o direito à memória, que é um direito que depende da consciência e da formação. No momento de crise, isso é matéria rara, né? No embate com uma coisa que é muito concreta, que é o direito à propriedade, você não ter autonomia é preocupante. Extremamente, a tendência é perder sempre. Né? A tendência é perder sempre, né? Então, fora esse problema da ausência de simetria no âmbito do Estado do Ceará, quem decreta o tombamento também não é o secretário de Cultura, a não ser o provisório, e nisso está certo também, é o governador. Então, fora isso, a lei tem oferece algumas impossibilidades de intelecção, de entendimento. Então, quando ela fala de tombamento de conjuntos, né, que é o tombamento mais ideal, como foi feito em Sobral, por exemplo, porque você deixar uma casa isolada num ambiente que lhe é hostil, né? Às vezes é preciso, mas às vezes é inadequado. O bom mesmo é você ter uma mostra significativa de um conjunto harmônico, né? Então, aí a legislação do Estado do Ceará, por exemplo, ela é dúbia, ela diz que é preciso uma lei específica. Aí, ao dizer isso, ela deixa a dúvida de se quem tombaria a Assembleia, o que é inadequado, porque precisa do contraditório e a Assembleia cria leis, né? Ou se precisaria criar uma outra lei para disciplinar especificamente o tombamento de conjuntos. Então, eu acho que essas incongruências, essas fragilidades da legislação cearense, elas são fáceis de corrigir e a correção é absolutamente necessária, porque, como eu disse, a Constituição Federal diz que o município legisla e protege o seu patrimônio, observando simultaneamente a legislação federal e a estadual naquilo que couber. A Assembleia faz a estadual, a Câmara a municipal e o Congresso, evidentemente, a legislação federal. Pois é. Observando as simetrias com a lei maior. Exatamente. Professor, a gente está falando aqui de tombamento e o senhor já explicou o que é o tombamento, em que inclusive o prédio tombado, porque um prédio tombado, de repente, ele tem um custo mais alto de manutenção, etc. Mas aí o proprietário pode lançar mão de programas do próprio governo para receber o financiamento. E só e somente neste caso, se for um prédio, é importante para a preservação da memória. Aí me veio aqui a seguinte questão. Um sítio arqueológico pode ser tombado? Pode. O indivíduo tem a propriedade, não é uma propriedade evidentemente rural, etc., em que ele precisa da terra para sobreviver. Se descobre um sítio arqueológico, se abre um processo de tombamento, ele vai viver de quê? Isso. Renato, eu preciso dizer o seguinte, que a Constituição de 88, segundo o que eu falei aqui,
ela ampliou enormemente o conceito de patrimônio cultural, né? Porque ela disse que, segundo o decreto-lei, por exemplo, você tinha que os bens eram de valor histórico se fosse determinado por um conselho. Hoje em dia, eles são de valor cultural se tiverem referências importantes para os distintos grupos formadores de nossa sociedade, né? E ele colocou bens materiais e bens imateriais. E ele criou uma quantidade interessante de instrumentos para proteger o patrimônio cultural. Nem tudo se protege por tombamento. O tombamento só é utilizável, só é adequado para os bens de natureza corpórea, tá certo? Sejam eles móveis ou imóveis, tá certo? Então, muita gente acha que tombamento só serve para prédio. Não é verdade. Por exemplo, na farmácia Oswaldo Cruz, foi tombado o prédio e também foi tombado o conjunto de móveis. Nas igrejas isso é muito frequente, você pode tombar um quadro, etc. Tal. Porém, para bens do patrimônio cultural que não são tangíveis, existem outros mecanismos adequados para a proteção dos mesmos. Então, por exemplo, uma dança folclórica, o maracatu, por exemplo, que agora está numa luta para ser reconhecido como patrimônio cultural brasileiro, eu estive até numa reunião com o pessoal do maracatu, não é adequado o tombamento para o maracatu. O que é adequado é o registro. Por que não é adequado o tombamento? O tombamento, porque o tombamento ele só serve para impedir a destruição e controlar as modificações. E as coisas dos bens imateriais, elas são dinâmicas. Isso, né? Isso é engessado. E você não pode determinar que uma manifestação cultural fique desse jeito. Você pode, no máximo, estimular a permanências. Então, o pão de queijo é patrimônio cultural registrado, o acarajé, a viola de coxo. Aí eu estou aqui divagando. A seleção brasileira de futebol, ela é um bem, sei lá, imaterial. O futebol é um bem material. A seleção brasileira é um ícone imaterial em que a nação para, a nação se envolve, a nação chora, a nação ri, a nação comemora. No entanto, ela é propriedade de uma entidade pública de direito privado que faz com ela o que bem entende, tem um usufruto, ganha milhões, etc. Renato, é o seguinte... Como é que o senhor vê essa questão da seleção brasileira? Porque num país que é o país do futebol... Muito bem. Eu sei que ainda não respondi a sua pergunta, não sei qual é o tempo aí, eu acho que vai dar tempo. Né? Isso é muito interessante porque a proteção, segundo Rousseau, a mais adequada é aquela que está no bronze das consciências. Né? Então, quer dizer, às vezes você tem um bem que é muito bem conservado e não tem nenhum desses instrumentos jurídicos recaindo sobre eles. Né? A seleção brasileira realmente é uma coisa afetiva. Eu me lembro que teve uma determinada época que eu acho que era a CBD ainda, colocou uma marca de refrigerante nas camisas oficiais durante o jogo, porque hoje tem nos treinos. Né? Tudo bem. E foi um clamor nacional, porque aquilo representava a própria venda de um ícone brasileiro. Claro. Né? Não tem problema para o direito brasileiro ser gerenciada por uma estrutura particular. O tombamento pode ser sobre bens particulares, o registro é sobre grupos privados, grupos coletivos, não tem problema. Né? Agora, inclusive absolutamente possível, não sei se necessário, porque eu creio que é um valor que está firmado nas consciências coletivas, no afeto coletivo à seleção brasileira, mas que é possível. Agora, respondendo à sua pergunta, definitivamente sobre a hipótese que você levantou de, num sítio arqueológico, esse sítio for descoberta alguma coisa que precisa ser preservado de forma definitiva, como é que o agricultor vai como é que ele vai sobreviver? Como é que ele vai sobreviver? Ok, eu não posso fazer mais nada aqui. E aí, quem vai me sustentar? Se for absolutamente indispensável, dentre os mecanismos que a Constituição estabelece para a proteção do patrimônio cultural, está a desapropriação.
Entendeu? Se for absolutamente necessário. E a desapropriação, como se sabe no mundo jurídico, ela pode ser direta e indireta. Né? Direta é o poder público dizer assim, olha, esse sítio é tão importante para mim, assim, tão importante para a memória coletiva, que eu vou querer desapropriá-lo. Ou então, se não disser isso, mas fizer restrições de maneira que inviabilize a exploração econômica, inviabilize a vida da pessoa, está caracterizada uma desapropriação indireta. Então, a legislação também contemplou esse instrumento, a desapropriação, como mais uma possibilidade extrema para a proteção do patrimônio cultural brasileiro. O senhor recorda também, a gente falou da demolição do bangalô, né, aquele bangalô azul, e também foi demolida a Chácara Flora, na Marechal Deodoro, erguida em 1898. Agora só resta poeira, entulho e muita tristeza. Incrível. Ele foi derrubado dia 30 de dezembro de 2011, né? Quer dizer, e a Secretaria de Cultura à época reconheceu, chegou tarde demais. Incrível isso, né? Quer dizer. Esse caso aí, ele está tendo consequências diferentes do bangalô. Do bangalô. Por quê? Porque já estava tombado provisoriamente também. Pois é. O processo estava caminhando. Teve a persecução administrativa, está tendo a persecução criminal sobre os responsáveis. Vi uma peça do Ministério Público solicitando pagamento de multa muito elevada e o principal que eu acho, que é a impossibilidade de construir o prédio que se queria construir lá com a destruição da chácara. Né? Então, essa sim é uma atitude de uma pedagogia imensa. Né? Eu acho que se esse exemplo se reproduzir... A punição é pedagógica. Pois é. Né? E se esse exemplo se reproduzisse, eu acho que evitaria prática outra semelhante a essa de destruição do patrimônio cultural. Sem dúvida. Professor Francisco Humberto Cunha Filho, eu queria agradecer. Antes, um minutinho para o senhor. Qual a importância de se tombar, parece que foi tombada, é a Casa do Português.